Socorro, professor! O Rio de Janeiro continua lindo. Uou! O Rio de Janeiro continua sendo. Ei, Jorge Benjó. Galera, é do Jorge Benjó essa música? Acho que é, né? Algumas pessoas perguntam pra mim por que é que eu continuo cantando. Porque eu adoro cantar, eu adoro. Inclusive fui convidado pelo The Voice Brasil. Sim! Fui convidado para ficar bem longe do The Voice Brasil. Pesada! Professor Ricardo Kassab, canal Socorro Professor, se inscreva aí no nosso canal, você vai curtir, são aulas para você, deixar você mais inteligente. Pesada? Na aula passada eu falei sobre bacia hidrográfica, que está dentro de hidrosfera. O que é hidrosfera? Hidro é água, esfera é um leão morto, ou seja, uma esfera. Nada a ver. Esfera é a camada, ou seja, a camada de água do planeta. Falei sobre a água doce, falei que na verdade não é doce, né? Você sabe disso. E falei sobre as bacias hidrográficas. Vou pegar o trocador aqui, ó, de slide. Sobre as bacias hidrográficas. Essa aqui, por exemplo, ó, é a maior bacia hidrográfica do mundo. É a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Leva esse nome, bacia amazônica, por causa do rio Amazonas, que é um rio principal dela. O que é uma bacia hidrográfica? Uma área drenada, ou seja, irrigada por um rio principal, que é o Rio Amazonas, e os seus afluentes, né, os rios menores. Essa parte vermelhinha são os divisores de água, ou seja, que vão dar o tamanho da bacia. Mas tudo isso, gente, tem uma aula só sobre isso. Se você tem dúvida, procura aí no canal uma aula que fala sobre bacia hidrográfica, perfeito? A aula de hoje são sobre os rios que fazem parte da bacia. Mas eu preciso agora fazer uma pausa pequena, prometo. Por quê? Eu prometi que eu daria um beijo, mandaria um abraço para alguns alunos lá do Colégio São Cristóvão em São José dos Pinhais. Alunos maravilhosos que estudam pra caramba, tipo, vão dominar o mundo, assim, sério. A Mariana, a Ana Luísa, o Miguel, o Tiago, a Milene, a Elis. Cara, obrigado por nos prestigiar, por ter se inscrito no canal e ter escrito pra nós também aqui, mandando recado pra nós. Beleza? Então, dado o abraço. Se você quiser um abraço, escreve aí que eu mando um abracinho pra você. Galera, rios. Primeiro, vamos lá. Da onde vem a água do rio? Professor, o que é um rio? A água do rio vem da onde? Se eu quero ser um rio. Calma, tá? A água do rio, ela precisa vir de algum lugar e a gente fala isso, a gente chama isso de regime do rio. Claro, o rio está comendo alguma coisa, ele está se abastecendo de alguma coisa. Quando o rio se abastece de água que vem da neve, a gente fala que o rio é nival. De degelo de montanha, glacial. Então rios que tem na sua essência a água vinda do degelo, da neve, a gente chama ele então de rio de regime nival ou glacial. Na verdade, alguns dizem assim, é impossível ter um rio que tem água só da neve. Cara, na verdade, esses rios que a gente fala assim, que é rio nival, rio glacial, em algum momento do curso dele, ou seja, do caminho dele, ele tem um período de cheia, ou seja, um período de volume maior por causa, de volume maior de água, por causa desse degelo da montanha, por causa dessa neve. Então ele é nival, ele é glacial, perfeito? Bom, vamos lá. Além disso, desse tipo de regime, o rio pode ter um regime pluvial. Tá? Regime pluvial é simples, a água da chuvinha. Sim, galera, alguns ainda se confundem com o que é pluvial e o que é fluvial. Eu vou falar de um jeito bem retardado, mas vai te ajudar, tá? Vou guardar isso aqui que tá mentindo aqui. Cara, primeiro quando a chuva cai, quando a chuva passar, quando o tempo abre a janela. Não, essa mulher aqui, a música veio na minha mente agora e eu preciso cantar. Galera, quando a água da chuva, quando a chuva cai, perdão, ela faz plu, 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 plu. Então ela é pluvial, água da chuva. Quando é água de rio, a gente fala que é fluvial. Então a água do rio, tá passando um rio lá embaixo da tua casa, tem um tampão lá da companhia de água da cidade, tem escrito águas fluviais. Então são águas de rio. Ou se for, tem um tampão escrito águas pluviais, a água da chuva. Para você decorar o rio, pensa em qual estado do Brasil, tem um time chamado Fluminense. No Rio de Janeiro. Então Flu é do Rio. Hey! Eu falei que era meio idiota, mas funciona, tá? Então, regime pluvial, só água da chuva. E pode ser dos dois. Como assim, professor?
Cara, isso aqui é legal, isso aqui é o Rio Amazonas. Apesar de ter uma bandeirinha do Brasil, o Rio Amazonas não nasce no Brasil, ele nasce no Peru. Sério, professor? Sim, ele nasce no Peru e ele nasce no degelo de algumas montanhas da Cordilheira dos Andes que estão lá no Peru. Cara, e ele entra no Brasil, quando ele nasce no Peru ele nem tem o nome de Rio Amazonas, ele entra no Brasil com o nome de Rio Solimões, tá? Solimões, e ele recebe o nome de Amazonas lá em Manaus, na cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Quando ele encontra o rio Solimões, encontra com o Rio Negro, eles formam o Rio Amazonas. Tá? Mas esse conjunto então forma o maior rio do mundo, que é de regime misto, porque veja, ele recebe a água do degelo, né, da Cordilheira dos Andes, e também da água da chuva, que enfim, tem muita água da chuva, tanto no Peru quanto no Brasil, abastecendo esse rio. Bom, vamos lá. Agora, escoamento. Professor, o que é o escoamento do rio? Ou seja, quando que ele vai ter água? Tá? Quando o rio sempre tem água. Tipo, wow, everybody water, tá? Everybody water. Até tem uma coisa interessante, a gente está estudando aqui o Walter. Como assim, professor? Claro, por causa que, eu até falei lá no outro vídeo lá, se nós estivéssemos na Inglaterra, nós estaríamos estudando o water. Como se estivéssemos nos Estados Unidos, estaríamos estudando o water. Como estamos no Brasil, estamos estudando o Walter. Nada a ver, né? Nada a ver, piada podre. Mas olha só, pesado, então, quando sempre tem água no rio, o rio ele tem o escoamento perene. Perene é sempre, tá? Não vai acabar. Tanto que se alguém chegar pra você e falar assim, o meu amor por você é perene, ou seja, sempre vai existir, abraça essa pessoa, dá um beijinho nela, porque ela te ama mesmo, é perene. Sempre tem. Mesmo que tenha momento de seca que parou de chover, que é o caso desse que é o Rio São Francisco, tá? O Rio São Francisco, ele é o maior rio só brasileiro. Sério, o maior rio... professor, mas você falou que o maior rio brasileiro era o Amazonas não é só brasileiro. O Rio São Francisco é o maior rio só brasileiro. E mesmo quando ele passa no sertão, a água não acaba. Ele é um rio de escoamento perene. Outro tipo, ó, é o intermitente. O que isso significa? Eu estou com o trocador aqui. O que isso significa? Que às vezes tem água, às vezes não. Tipo, hoje tem água, amanhã não tem água. Isso, às vezes tem, às vezes não tem. Esse tipo de rio acontece em região assim do semiárido, em regiões onde chove pouco. Então no período de seca o rio parece que foi embora. Veja, dá para entender que passou um rio aqui, né? Mas agora ele não tá, tem só umas pocinhas. Então o escoamento dele é intermitente. Ou seja, se alguém chegar pra você e falar assim, o meu sentimento por você é intermitente, não acredite que ele só quer te dar os beijos, ele vai embora depois. Então, às vezes, não sempre, beleza? Piazada, agora vamos para a foz, tá? A foz, que é a foz em... o que é a foz, primeiro? Foz é onde o rio termina. Professor, eu já ouvi falar em desembocadura. Palavra feia, mas é verdade. Desembocadura também pode ser onde o rio está terminando. Por isso que, por exemplo, a gente tem uma cidade no estado do Pará que chama Foz do Iguaçu. Ou seja, é onde o rio Iguaçu termina. É onde o rio Iguaçu acaba. Inclusive tem as cataratas do Iguaçu. Essa foz aqui é do rio Nilo. Tá? O rio Nilo é um rio importantíssimo. É o segundo maior rio do mundo. O primeiro é o Amazonas, volto a afirmar. É o segundo maior rio do mundo. E ele vai terminar, a foz dele é lá no mar Mediterrâneo, tá? Que vai separar a África da Europa e da Ásia. Então, essa foz é em delta. O que isso significa? Que o rio termina em vários bracinhos. Ó, aqui eu tenho um bracinho, aqui eu tenho outro. Isso acontece quando o rio termina num lugar de planície. Ou seja, é muito plano, então a água não sabe para onde vai direito. Eu vou um pouquinho para cá, eu vou um pouquinho para lá. Então vai em vários braços. É como quando o teu cachorro faz xixi lá na lajota da lavanderia. Ele faz o xixizinho lá e o xixi fica indo lá nas beiradas da lajota, sabe? Vai tomando conta da lavanderia. Já aconteceu isso comigo. Porque tá muito plano a aguinha, o xixizinho não sabe para onde vai. Nesse caso, a mesma coisa. Então, o delta do Nilo, a foz do Nilo termina em vários braços. Delta porque faz como se fosse um D. O formato da letra de um D aqui, ó. Tá? Bom, vamos lá. Ficou meio difícil de ver esse D, mas ó. Opa! Beleza? Cara, outro tipo de foz é essa aqui, ó. Esse aqui ainda é o Nilo, é uma imagem de satélite, tá? Enfim. Aqui é a foz em estuário. O que é a foz em estuário? Estou encerrando já, tá? Vou terminar com essa foz. A foz em estuário é quando o rio termina de uma vez só. Tipo, só um rio, vou terminar. Pronto, terminei. Ei, o rio não fica em dúvida. Para onde você vou? Não sei. Não, ele vai de uma vez só. Por quê?
Porque normalmente esse rio está associado a um relevo de planalto, ou seja, um lugar mais alto, e daí a água não fica com dúvida. Se você pegar um balde d'água e jogar na descida, na ladeira, lá perto da tua casa, a água não vai ficar com dúvida para onde ela vai lá, de uma vez só. Porque a foz, ela é enfim, nesse caso ela é em estuário. Vai de uma vez só, o rio não fica com dúvida de onde ele vai. Pode ser que você encontre um negocinho assim, rio com foz mista. O rio Amazonas é um exemplo disso. O rio Amazonas, quando ele vai desembocar, vai terminar então lá no Atlântico, a foz dele é um pouquinho em delta e um pouquinho em estuário. Então essa foz ela é mista, beleza? Pesada, outras coisas existem sobre o rio. Quero te dar uma dica. O professor Jorge, aqui dentro desse mesmo canal, ele tem uma aulinha sobre, ou uma aulona, sobre, aulona no sentido muito boa, sobre rios de planalto e de planície. Características de rio de planalto e de planície, porque isso tem tudo a ver com geografia do Brasil, cai muito no seu vestibular, dá uma assistida lá. Cara, mas isso você precisa saber, isso aqui despenca em vestibular também. Ó, só pra finalizar, isso é uma bacia hidrográfica, ó. O rio principal e os seus afluentes e os divisores de água são essas partes mais elevadas no terreno, mais altas, ou seja, toda a água que cai aqui, que entra nesse lugar, fica aqui, porque essas montanhas não deixam ir para o outro lado. Se forem para o outro lado, formam outra baciada. Beleza, galera? Ó, queria encerrar assim dizendo que I love you forever together. Obrigado por você ter assistido o nosso canal. Vou até fazer a cara aqui de um amigo meu, tá? Que vai visitar vocês. E ele vai dar tchau, e ele vai dar maninha pra vocês agora sobre bacia hidrográfica, tá? Nada a ver, né, pesada? Depois eu vou dar uma aula só assim pra você. Beijo, fica com Deus. Fui!